Lucas 18, eu acho. É 18, parceiro. 18:35. Aqui Jesus já está caminhando para a sua crucificação. São os últimos dias, os últimos momentos de Jesus, né? E ele está passando por uma cidade, Jericó, e depois ele já ia para Jerusalém. E olha o que acontece, a partir do verso 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que era Jesus, o Nazareno, que estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha o que aconteceu, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quem conhece essa história? O cego de Jericó, né? Como eu falei aqui, Jesus já estava nos seus últimos momentos aqui na terra. Ele estava passando por essa cidade, Jericó, e ali estava um cego. E pessoas que tinham esses problemas, cego, paralíticos, aleijados, eles não tinham uma vida social. Eles não poderiam ter uma vida social. Quem era leproso, eles não tinham uma vida social. E aqui fala onde ele estava, onde que esse cego estava. Esse cego estava onde? Vocês prestou atenção? À beira do caminho. Talvez hoje você se encontre nesse estado. Talvez você está me vendo, você está enxergando, você está vendo todas as coisas perfeitamente, mas talvez a sua vida espiritual está como esse cego. Talvez você está à beira do caminho, você está na margem, você parou, você não está caminhando. E quando esse homem, ouviu o barulho, porque Jesus andava com multidões, ao redor dele, com certeza estava tendo festa, pessoas estavam sendo curadas ali. Ele perguntou quem que era que estava passando, e eles falaram: olha, Jesus, o Nazareno. Ele nunca tinha visto Jesus antes. Se você pegar a história, os capítulos anteriores, foi o primeiro momento que ele encontrou com Jesus. Foi a primeira experiência que ele teve com Jesus. E como que ele reconheceu que era Jesus? Ele nem via. Com certeza as histórias chegaram até Jesus, chegaram até aquele homem. Porque a fama de Jesus já estava para toda parte, Então ele escutou quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus. Com certeza ele ouviu que Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, que Jesus tinha expulsado 7 demônios da mulher lá, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Com certeza essa fama foi chegando, foi se alastrando e chegou até esse homem. Então, com os seus olhos naturais, ele não poderia ver quem era Jesus. Mas com os seus olhos da fé ali, com seus ouvidos, ele reconheceu que era o mestre. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele teve uma atitude, ele teve uma reação diante dessa oportunidade que ele estava tendo. Só que ele encontrou alguns desafios. O primeiro é que ele era cego, não conseguia ver, cego ele vai tateando, ele não conseguia andar, não conseguia saber onde estava a multidão. A segunda foi, ele começou a falar, começou a gritar, e o que aconteceu? As pessoas repreendiam. Ele teve tantos desafios, ele teve tantas barreiras para chegar até Jesus, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele aproveitou a oportunidade que estava na frente dele. A oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de ter uma vida restaurada, estava diante dele, ele não poderia perder. E se ele perdesse, pessoal,
talvez não, essa oportunidade não voltaria mais, porque Jesus ia para Jerusalém, ia ser crucificado, e não sei se ele teria outra oportunidade. E eu quero perguntar de novo, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem aproveitado, você tem agarrado com todas as mãos, você tem rompido as barreiras, você tem calado as vozes contrárias? Porque quantas coisas ele enfrentou nesse momento aqui, ó. Mas ele tinha um objetivo de vida. Ele tinha um propósito. Ele falou assim, opa, eu preciso aproveitar esse momento. É um momento oportuno. É um momento oportuno. Ele era mendigo, com certeza ele vivia de esmolas. Olha a situação que ele se encontrava, olha a situação de vida que ele estava ali, né, envolvido. E ele aproveitou a oportunidade de ser restaurado, de ter sua vida de volta, né, de ter sua dignidade de volta. E os versículos terminam, essa história termina falando assim, imediatamente ele passou a ver de novo, e ele só não viu, a visão dele não voltou, ele viveu sua vida, ele virou um discípulo. Ele virou um discípulo, porque a Bíblia fala assim que ele seguia Jesus, glorificando a Deus. Então ele se tornou um discípulo, ele aproveitou a oportunidade e se tornou um discípulo. Ele se tornou alguém que caminhou com Jesus, caminhou com o Senhor. Não sei até quando, a história termina aqui. Talvez seus olhos nessa noite estão fechados para muitas coisas, para muitas verdades. Talvez você precisa desse milagre que esse homem precisava, mas não naturalmente, mas muitas vezes espiritualmente. Talvez você está mendigando, talvez você está à beira do caminho, e Deus quer que você esteja no caminho. Deus quer que você caminhe com Ele, Deus quer que você o siga, Deus quer que você o conheça. A beira do caminho não é para mim, não é lugar para você. Nós precisamos estar no caminho, nós precisamos estar no meio da multidão, estar onde Ele está. E talvez hoje você precise ter essa atitude de começar a pedir, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero caminhar, eu quero andar, eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa noite é a noite oportuna. Não espere para amanhã, não espere a semana que vem, não espere para que daqui a um ano decidir caminhar com o Senhor. Pode ser que não chegue o dia de amanhã. Pode ser que não chegue a semana que vem. Eu sempre penso, sabe? Quando os meus olhos fecharem dessa terra, quando eu partir dessa terra, aonde eu vou passar a minha eternidade? Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos se preocupar com isso. E é urgente, porque eu creio que Jesus está voltando. Então agarre as oportunidades que Deus tem te dado, querido. Agarre. Agarre. Eu tive uma experiência, né? Eu e o William, a gente fez uma casa de paz fantástica. Assim, foi uma das casas de paz mais fortes que eu tive. Assim, de experiência, de transformação. A mudança foi acontecendo, assim. Foi milagre após milagre. Deus foi fazendo, sabe? Mas sabe qual foi o diferencial de tudo isso? Porque eu falei para a mulher da casa, aproveita essa oportunidade. Eu falei para ela, aproveita. Agarra firme. Esse é o momento. Essa é a hora que Deus quer mudar a história da sua família. E ela decidiu, ela aproveitou a oportunidade. Nós fizemos a casa de paz ali quase 2 meses. E toda semana nós víamos milagres após milagres, mudanças após mudança acontecendo. Libertação, transformação, sabe? Foi sobrenatural. Foi sobrenatural, foi algo inexplicável. Não foi por conta de mim, não foi por conta do William. Foi por conta daquela família que decidiu. Aquela família que escolheu. A oportunidade estava passando na frente dela, daquela família. E eles agarrou. Aconteceu e tem acontecido, graças a Deus tem acontecido. A gente tem visto assim, muitas coisas acontecendo nessa família, mas porque eles aproveitou a oportunidade. E só vai viver milagre, querido, só vai viver coisas sobrenaturais em Deus, coisas profundas em Deus, aqueles que aproveitam as oportunidades.
Aqueles que não decidem mais ficar na beira do caminho. Se você decidir ficar na beira do caminho, o que você vai experimentar? O que você vai viver? Quais as experiências que você vai ter? Então é tempo, é dia, sabe? É noite de nós nos levantarmos e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar mais na letargia, eu não quero ficar mais na mornidão. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. É tempo de você se levantar. É tempo de eu me levantar. Essa semana eu tive uma experiência, ontem eu compartilhei na célula. Eu estou falando isso não por mim, querida, é porque quando a gente se posiciona, as coisas acontecem, né? No sábado, no sábado, um colega de trabalho, ele trabalha na empresa de Uberlândia e trabalha aqui em Araguari. Ele fez uma cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia na perna e deu complicação essa cirurgia. E na segunda-feira, ele viu uma postagem minha no Instagram, ele me chamou. Ele falou assim: cara, eu preciso de ajuda, eu preciso da sua ajuda. A gente conversou uma vez só num treinamento que eu tive lá em Uberlândia, depois nunca mais, assim, nunca mais a gente conversou. Eu preciso da sua ajuda. O que está acontecendo? Ele compartilhou, né, que deu complicação, a cirurgia, que ele estava tendo muita dor, estava tendo muitas complicações. Eu passei o nome dele para intercessão e a gente começou a orar, eu comecei a orar, comecei a perguntar, acompanhar o caso, né? E na quarta-feira ele falou que já estava zero, já estava sem dor, né? Sabe por que isso aconteceu? Porque alguém aproveitou a oportunidade. Porque se eu não tivesse dado atenção, se eu não tivesse levado o assunto a fundo, né? Essa pessoa não teria experimentado o milagre. E eu pude, graças a Deus, assim, glória a Deus por isso, compartilhar da minha fé com ele. É uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E quantas vezes nós temos tantas oportunidades, né, de manifestar a Cristo, de manifestar nossa fé na vida das pessoas, e nós temos perdido essas oportunidades. E sabe, não quero colocar medo no seu coração não, mas um dia isso vai ser cobrado. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Não sei se vai passar no telão, não sei como vai ser aquele dia. Mas naquele dia, ele vai perguntar, e vai mostrar aquele dia: olha, está vendo aquele dia? Por que você não fez isso? Você tem aproveitado essas oportunidades? Lá no seu trabalho, eu sempre falo para os meninos que estudam, né, na escola, na faculdade, aproveitar. Eles estão onde eu não vou estar mais, eu não vou estar ali mais. Onde o Elton não vai estar ali mais para fazer o que precisa ser feito. Eu fui alcançar dentro de uma faculdade. E é possível, sim. Só é possível para aqueles que se posicionam. Só é possível isso para aqueles que aproveitam as oportunidades. Você tem demonstrado isso na sua escola, quem estuda. Você tem mostrado quem Jesus é na sua escola. Você tem pregado o Evangelho. Não apenas com palavras aqui, você abrir a Bíblia lá, mas com a sua vida. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, na sua empresa. Talvez você é empregado, você tem abençoado aquela empresa. Você tem aproveitado essa oportunidade de ser uma bênção aonde Deus tem te colocado, querido? Você tem aproveitado isso? A escola vai passar, você vai formar no colegial, você vai formar na faculdade. E o que você fez? Apenas ganhou um diploma? Apenas alcançou os seus objetivos? Você apenas conquistou aquilo que está dentro do seu coração? Ou você fez alguma coisa para o reino? A pessoa que me ganhou, o Lucas, talvez ele nunca imaginou o que ele estava fazendo quando ele estava pregando para mim. Mas atrás dele veio a minha família. A minha família foi alcançada por conta de uma pessoa. E quantas vezes nós perdemos essas oportunidades? E como eu falei, um dia, você querendo ou não, você acreditando ou não, isso não interessa se você acredita ou não, um dia nós vamos estar diante de Deus. Não haverá mais desculpas, não haverá mais argumentos, não haverá mais nada. E nós vamos ter que prestar contas disso tudo.
E é muito sério isso que eu estou falando, porque isso vai chegar, esse dia vai chegar. E misericórdia que se nós se depararmos com diante de Deus e nós não temos feito nada. Nós não tivemos aproveitado a oportunidade que Ele nos deu. Muitos aqui vão viver 80 anos, 100 anos, ou outros até menos, infelizmente. É a lei da vida. Mas o tempo oportuno, sabe qual que é o tempo oportuno? Hoje. O tempo é hoje. Não interessa se eu vou ver 50, 100, 200 anos. Até porque nós não temos controle disso. Nós nunca vamos ter. Até se nós tivéssemos esse controle, nós viveríamos de forma mais responsável. Eu não sei. Mas não interessa quanto tempo você vai estar nessa terra. O que interessa é o que você tem feito enquanto você está nela. O que interessa é o que você tem projetado para a sua vida enquanto você está nessa terra. E quando você for, o que você vai deixar? Quando você partir, qual que é o legado? Qual que é a diferença que você deixou nesse mundo? Amém? E esse homem aproveitou. Esse homem agarrou essa oportunidade. E ele se tornou um discípulo. Com certeza, muitas pessoas foram alcançadas através desse menino, através desse homem. Eu não sei se ele estava ali em Atos 2, eu não sei se ele fez parte da igreja primitiva, eu sei que ele conheceu a Jesus. Eu sei que não só os olhos naturais dele se abriram, mas que os olhos espirituais que os olhos espirituais se abriram. E ele reconheceu o Mestre, ele reconheceu quem era Jesus, porque só quem fala essa expressão, Jesus, filho de Davi, sabe quem era. Porque o Messias vinha de Davi, o Messias era descendente de Davi. Somente quem tinha uma revelação profunda no seu coração conhecia. E ele teve isso. A segunda pessoa, né, está lá em Lucas, capítulo 19. É uma história bem conhecida também, que já fala de outra realidade, né, de uma pessoa que vivia em outra realidade, vivia em outro patamar, vamos colocar assim, que é Zaqueu, né? Vamos ler a partir do verso 1. Entretanto, em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Agora Jesus já estava dentro da cidade, né, de Jericó. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, olha a hierarquia desse homem, o patamar que esse homem vivia, né? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Tremenda essa história, né? Era um homem que tinha tudo. Um homem que tinha riqueza, tinha fama, tinha status naquela época. Só que ele não tinha o principal. Com certeza tinha uma roupa boa, uma casa boa, uma alimentação muito boa. Totalmente diferente, né, do cego. O cego estava no meio do caminho e vivia de migalhas, de esmolas. E esse já está totalmente diferente, né, em outro nível. Tinha tudo. Ele só não tinha um principal na vida dele, que era o Senhor, que era Jesus. E assim como o cego, né, esse homem também teve que enfrentar muitas coisas. Jesus estava passando por a cidade, como eu falei, era os últimos momentos de Jesus aqui na terra. E com certeza esse homem ouviu falar sobre o Senhor também, até porque, pessoal, Mateus, né, que era publicano, se converteu, né? E ele era chefe dos publicanos. Então, com certeza, essa história chegou até esse homem, até Zaqueu. Como, né, que Mateus abre mão de tudo, abre mão da sua riqueza, abre mão das suas posses, né?
Se você vê aquela série The Chosen, você vê realmente que eles eram muito ricos. As roupas finas, a casa, né, mobiliada, eles tinham muita riqueza. Eles eram como se fossem os políticos hoje da época, né? E então Jesus estava ali diante dele. Só que ele tinha algumas limitações. A primeira, né, ele era pequenininho. Ele tinha uma estatura pequena. E como eu falei, Jesus andava com 5.000, 10.000 pessoas. Então, era muito difícil. Ele queria ver Jesus, ele somente queria ver o Senhor. E ele fez de tudo para que isso acontecesse, porque ele era pequeno, estava diante da multidão ali, e era odiado. Os publicanos, eles eram odiados. Ninguém gostava dos publicanos da época. Ninguém gostava. A hora que um publicano chegava, todos saíam. Porque eles consideravam os publicanos como traidor, né, dos judeus, traidor da lei de Deus ali, traidor do povo de Deus. Então eles eram odiados. Um publicano não tinha convívio com as pessoas, não tinha uma vida social, a não ser entre eles mesmo. E ele aproveitou essa oportunidade. Era a última, era a única oportunidade que ele ia ter. Só que ele se depara com isso, e o que ele fez? Ele foi à frente, ele correu para frente. Ele subiu numa árvore ali, a Bíblia fala que é um sicômoro, né? Um sicômoro é uma árvore cheia de espinhos. Ela é cheia, eu não sei como que é, eu nunca vi um sicômoro, mas eu já estudei sobre, né? A história fala assim que ele é como se fosse uma árvore cheia de espinhos. E com certeza só tinha essa árvore ali, e se ele não subisse ali, a oportunidade ia passar. Você acha que ele se machucou ali para subir? Com certeza ele se machucou. Ele teve que se machucar para subir ali. Mas ele fez o possível e o impossível para ver o Senhor. Ele abriu mão da sua reputação, ele abriu mão do seu status, ele abriu mão de tudo que estava na frente dele, todos os obstáculos, ele abriu mão de tudo. Apenas para ver Jesus. O desejo do coração daquele homem era apenas ver o Senhor. Você tem desejado isso? O que você tem feito para ver o Senhor? Reflete no seu coração, o que você tem feito? Você tem se esforçado o máximo que você pode para ver o Senhor? Ou você tem perdido as oportunidades de ver o Senhor? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que mais essa geração precisa, o que mais você precisa é ver Jesus. Quando nós vemos Jesus, nada mais importa. A dor, a tristeza, o dinheiro, a falta do dinheiro, o trabalho, a falta do trabalho, nada mais importa. Nada mais satisfaz. Nós cantamos aqui hoje essa música. O que mais você precisa, e coloque isso na sua cabeça hoje, coloque isso no seu coração hoje. Sai daqui com isso no seu coração. O que mais você precisa é ver Jesus. Esse homem buscou a vida inteira por ser completo. Esse homem buscou a vida inteira para encontrar a razão da vida dele. E aquela era a última oportunidade que ele ia ter. Ele não ia ter outra. Ele agarrou, ele aproveitou. Ele aproveitou. O que você precisa renunciar nessa noite? O que você precisa abrir mão? O que você precisa fazer para ver o Senhor nessa noite, pelo amor de Deus? Quantas vezes nós estamos aqui, no culto, a presença de Deus está sendo manifestada, e nós não damos valor a isso. Nós não damos valor a isso. Eu comentei com a Roseli no início, eu senti uma dispersão tão grande no início do culto, depois melhorou, mas no início estava tão grande a dispersão. Sabe, querido, aproveite, entra a presença de Deus, vem aqui para frente.
Vem aqui para frente, eu gosto de ficar lá atrás orando e cantando lá atrás. Mas, sabe, aproveite os momentos que você tem. Parece que muitas vezes nós viemos para a igreja obrigada a vir por religião, porque às vezes nossos pais mandam, sei lá. Mas talvez o último motivo, a última motivação é ver Jesus, é adorar Jesus, é ter uma experiência com Jesus. O que mais me fez permanecer em Cristo, o que mais me faz permanecer em Cristo, são as experiências que eu tive. E as maiores experiências da minha vida foi dentro dessa igreja. Foi nas redes jovens aqui, ó. Foi nas redes jovens. Isso que me fez permanecer, porque aqui eu comecei a ver Jesus. Aqui eu comecei a ver que existe uma razão de viver. Existe algo maior para eu viver. Existe algo mais importante do que as coisas lá fora, as coisas externas lá fora. E quantas vezes nós entramos para esse lugar, carregados das coisas lá de fora. Nós não nos conectamos com Deus. Nós não nos esforçamos como esse homem fez aqui, ó. Olha o esforço que esse homem fez de machucar o seu corpo apenas para ver Jesus. E Deus honra as pessoas que fazem isso. Sabe por quê? A gente leu a história. Ele não apenas viu Jesus, Jesus foi na casa dele. Jesus entrou naquela casa. É isso que Deus quer fazer comigo e com a sua vida. Ele quer ir na sua casa, Ele quer habitar na sua casa. Ele quer fazer a mudança aí dentro. Quando nós nos posicionamos, quando nós aproveitamos esses momentos aqui, ó. Olha o que acontece na vida de homens e mulheres que fazem isso. Jesus não precisou fazer nada, somente a presença de Jesus já constrangeu aquele homem. Assim, Jesus, eu sou pecador, eu vou vender, né, e vou dar metade para os pobres e vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Jesus nem falou isso. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus que faz transformação na nossa vida. Essa é uma conversão genuína. Ninguém precisa falar nada. Olha, as músicas que você está ouvindo não presta. As roupas que você está vestindo não são adequadas. Ninguém precisou falar isso para ele. Os lugares que você tem frequentado não são adequados. As pessoas com as quais você tem aberto seu coração e se relacionado não são pessoas boas. Ninguém precisou falar para Zaqueu, Zaqueu, você é ladrão. Ele mesmo, por consciência própria, por arrependimento do coração, quebrantamento, falou assim, eu tô aqui diante do mestre. Eu vou aproveitar e a minha vida vai ser transformada. Essa é uma conversão genuína. É quando o próprio Deus fala com você, filho, eu tenho algo melhor. O que você está pensando, o que você está projetando, eu tenho algo melhor para a sua vida. Sabe por que nós entramos aqui sábado após sábado e nada acontece? Os pecados são os mesmos, os pensamentos são os mesmos, as palavras que saem da nossa boca são as mesmas. Não há transformação mais, sabe por quê? Porque nós não temos mais nos esforçado em ver Jesus. Sabe, põe um basta nisso hoje na sua vida, querido. Põe um basta. Você precisa se mover, você precisa entrar no caminho. Você precisa de Deus deixar entrar nas áreas que precisam entrar e ser mudadas e transformadas. A área desse homem que é a área, né, do caráter, da vida dele. E olha o que aconteceu, Jesus faz isso. A história deixa bem clara, a Bíblia deixa bem clara que isso acontece sim. Isso pode acontecer hoje com a sua vida. Isso não é uma história que está escrita aqui para a gente apenas encher um culto, não. Isso aqui é a verdade de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Você tem lido esse livro, você tem contemplado esse livro, você tem lido com entendimento, com clareza, você tem buscado entender sobre esse livro? Ou ele tem sido apenas um amuleto? Na sua casa está no Salmo 91, Salmo 23. Talvez essas páginas estão até amarelas, mas a Bíblia não tem que estar aberta lá dentro, na sua casa, não, ela tem que estar aberta aqui, ó.
Ela tem que estar aqui dentro. Ela tem que estar viva aqui dentro. Ela tem que estar sendo ministrada aqui dentro. Sabe por que essas cadeiras estão... Olha para o seu lado, é tanto de cadeira vazia. Sabe por que está vazia? É porque muitos de nós não temos aproveitado as oportunidades de trazer pessoas para esse lugar. Muitas vezes nós jogamos as responsabilidades somente para os pastores. Nós somos responsáveis também de pregar o Evangelho, de manifestar Deus nessa terra, de ser um discípulo do Senhor. Sabe, põe um chega, põe um basta nisso que você está vivendo hoje, nessa cegueira espiritual, nessa paralisia espiritual, de se achar que está bom demais, porque Zaqueu achava que estava bom demais, mas quando ele ouviu, Jesus está na minha cidade, Jesus está passando aqui na minha rua, eu não vou fazer nada, eu vou aproveitar. E por fim, é uma das histórias mais tristes que eu acho na Bíblia, a gente vai concluir com ela. Lucas também, perdão, eu acho que é Lucas. Lucas 18. Lucas 18, 18. Certo homem, a Bíblia deixa o título aí, um jovem rico. Certo homem de destaque, olha o que a Bíblia fala sobre esse homem. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa, jovem, escuta isso, uma coisa te falta ainda. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. E essa história termina de uma forma muito triste. E talvez tenha sido a minha escolha, a sua escolha. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E ele se retirou de Jesus, da presença de Jesus. Todos os três tiveram momentos oportunos nas suas vidas. Todos eles. Jesus deu oportunidade para todos eles. 2 agarraram, 1 não. Qual que você quer ser? Qual deles, dessas histórias, você quer ser? Um homem que estava, o jovem rico, né? Era um homem que não havia uma necessidade aparente de cura. A Bíblia não fala que ele precisava de alguma coisa ali, uma necessidade aparente, libertação, depressão. Ele não estava endemoniado, ele não estava à beira do caminho, ele não era um mendigo. E às vezes ele não aproveitou por se achar autossuficiente, porque lá no versículo 20 fala assim que ele já observava a lei, já estava tudo de boa, já observava a lei, ele já conhecia os mandamentos, já desde criança. Deus, eu estou certinho aqui, estou certinho. E por amar demais as riquezas desse mundo, ele não aproveitou as oportunidades por amar demais esse mundo. Jesus não ia deixar ele no prejuízo. Jesus não deixa você no prejuízo. Tudo que você renuncia, tudo que você abre mão, Jesus não te deixa no prejuízo. Vá, vende tudo o que você tem, volta e você terá um tesouro nos céus. Olha a proposta. O que é isso? Eu não sei qual que é a dimensão disso, eu não sei. Qual que seria essa proposta de um tesouro no céu? Eu não sei. A Bíblia diz lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Por tudo que há nesse mundo, a fascinação dos olhos, a soberba da vida, tudo que há nesse mundo não vem do Pai. Não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo, ele passa, juntamente com suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
você tem amado esse mundo? Se Jesus te pediu algo hoje, talvez a sua rede social, seu Instagram, seu WhatsApp, coisas simples. Aqui Jesus pediu algo muito grande, realmente, mas Ele ofereceu algo muito maior, muito melhor. Mas se Deus te pedir algo simples, coisas que têm te atrapalhado, coisas que têm te amarrado para caminhar com Deus, pecados, pessoas, o que você vai fazer? Você vai lá e renuncia ou você vai embora? Você vira as costas? E dessas histórias que nós contamos, pessoal, eu tenho certeza que muitos de nós nos encaixamos nessas histórias. Mas o que eu vou querer para a minha vida? Talvez você vai se encaixar hoje como jovem rico. Eu não sei como está a sua vida aqui. Não sei. Mas você vai querer ter um fim como esse? Você vai querer que a sua história seja como essa desse jovem? Se essa fosse a escolha, misericórdia. Porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem. Então é uma noite, igreja, jovem, é uma noite de reflexão. Você tem aproveitado a oportunidade de mudar de vida? Porque a oportunidade está aqui, ela está disponível. Jesus está aqui. Mas a história não é essa. A história é: você tem aproveitado isso? Ou você vai sair dessa igreja, vai para sua casa e vai viver sua vida como você chegou nesse lugar? Eu não posso escolher por você. Eu tenho que fazer a minha escolha. Eu tenho que decidir por mim se eu vou agarrar ou não as oportunidades. E essa escolha está nas suas mãos. Você é livre para escolher. Eu não posso forçar, ninguém pode forçar nada a ninguém. O meu desejo é que todos nós aproveitássemos, que todos nós agarrássemos as oportunidades que Deus tem nos dado. De ser um discípulo, de ser alguém relevante nessa sociedade, de ser alguém que vai mudar o contexto da escola, da faculdade que você está, do trabalho, do lugar onde você trabalha, da sua casa onde você mora. Talvez você é o único convertido aqui, ó. A conversão lá em casa começou através de mim. É uma pessoa. Deus precisa só de um. Deus não precisa de muitos. Deus precisa só de um que se dispõe. Deus precisa só de um que se posiciona, que sobe árvore, que começa a gritar igual um doido. Jesus, estou aqui, ó, Jesus, olha para mim. Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu quero te ver. Nós cantamos aqui, ó, quero te ver. Nem força dos nossos lábios sai. É triste, mas muitas vezes nós cantamos aqui canções e nem força nós fazemos para cantar. Quero te ver, abre os olhos do meu coração. E se Deus abrir os olhos do seu coração? Se Deus se mostrar para você, sabe, aproveite. Hoje não vai voltar mais. O dia de hoje não vai voltar mais. O que você precisa fazer hoje, faça hoje. Se há pecados ocultos, se há pecados aí dentro do seu coração que precisam ser confessados, confesse hoje para o Senhor. Ele está aqui e Ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza e nos perdoar de todo pecado. Ele é o sumo sacerdote. Ele está nesse lugar. Eu queria que você se levantasse agora. A gente vai partir para o final. Eu queria que você não conversasse, não dispersasse agora. É uma palavra mais de reflexão mesmo, uma palavra mais de... É para nós olharmos para dentro do nosso coração hoje. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você.
E comece a orar, fala assim: Jesus, eu estou aqui. Talvez você vá orar como esse cego nessa noite. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça isso até o Senhor parar, porque Jesus parou. Jesus estava caminhando, Jesus estava num propósito, mas Jesus parou porque um homem começou a gritar, desesperado. Existia fome no coração de uma pessoa ali, existia um desejo, existia um anseio. Eu quero te ver, Jesus. E Jesus parou tudo que ele estava fazendo, e falou assim: manda ele vir para cá. E Jesus transformou a história daquele homem. Jesus mudou a história daquele homem. Comece a orar por você. Comece a clamar pela sua vida nessa noite. Abre a sua boca nessa noite, sabe? Abre a sua boca, ore como você nunca orou, talvez. Eu não estou ouvindo você orar, não estou ouvindo a igreja clamar, eu não estou ouvindo a voz ecoar nesse lugar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Talvez como um desses 3 homens, ó Deus, talvez como Zaqueu, se achando autossuficiente, alguém que já tinha tudo, mas não tinha o Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Deus, nós queremos te ver, nós queremos te conhecer nessa noite. Abre os nossos olhos, Jesus, abre os nossos olhos, Jesus. Tira as escamas nessa noite. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude nessa noite, Espírito Santo. A aproveitar a oportunidade do dia que se chama hoje. Dessa noite que o Senhor fez. Dessa noite que o Senhor preparou para nós, Deus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti, Jesus. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só quero a ti. Declare isso nessa noite. E nada levante sua voz nessa noite. Declare isso para a sua vida essa noite. Nada além de ti. Só queremos a ti, Jesus. Nada mais importa. Nada mais satisfaz, Deus. Nada mais satisfaz nossa alma. Nada mais satisfaz, Deus, nosso coração.
nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Declare isso. E nada mais. Levante sua voz essa noite. Clame isso. Para sua alma ouvir. Para sua alma entender isso nessa noite. De ti. Só quero a ti. E nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Espírito Santo, é o que nós desejamos nessa noite, Deus. Esse é nosso anseio, esse é o anseio da nossa alma, Jesus. Faça nossa alma entender isso nessa noite. Espírito Santo, eu oro por cada jovem aqui, por cada adolescente nessa noite, Deus. Faça-nos, ó Deus, entender que só uma coisa necessária, só uma coisa para nossas vidas, ó Deus, só uma coisa pode satisfazer, só uma pessoa. Não são os bens dessa terra, não são as riquezas dessa terra, não são, Deus, o fascínio dessa terra, Deus, somente a sua presença, somente o Senhor, somente o Senhor, somente o teu Espírito, Deus. Que a nossa alma reconheça isso nessa noite. Que essa igreja, Deus, que essa rede reconheça isso nessa noite. Espírito Santo, nos leve ao arrependimento. Espírito Santo, nos leve, Jesus, nesse tempo, nesse dia oportuno que se chama hoje, ao quebrantamento, ao se voltar para Ti, a renunciar a coisas que precisam ser renunciadas, ó Deus. Coisas que tem feito, Deus, a nós ficarmos na beira do caminho. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa noite. Nos convença do pecado, nos convença, Deus, do erro, nos convença, Deus, do engano nessa noite. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós oramos nessa noite, Jesus. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, aproveite essa oportunidade. Aproveite as oportunidades. Todos os dias, viva Ele como se fosse o único, o último da sua vida. De amar Jesus, de adorar Jesus, de buscar o Senhor, de viver para Ele. Amém. Glória a Deus. Amanhã às 9h30 a gente tem ceia e às 18 horas também. Pessoal, lá no fundo agora a gente vai vender coxinha e um refrigerante. A Ana Clara falou com você? Coxinha e refrigerante. É R$5 a coxinha e o refrigerante. Passa Pix e passa também a maquininha, beleza? Eu vou lá no fundo agora. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.